Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning porque a seleção brasileira bateu o Peru por 4-2 nesta terça-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Vini, a TV Brasil transmitiu o jogo. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que a partida foi parar nessa emissora? Pois é, Paulo Matias, pegou todo mundo de surpresa nessa transmissão aí da seleção brasileira na TV Brasil. O anúncio foi feito 1 hora antes do jogo. Mas antes de contar essa história, Paulo, vamos falar um pouquinho da partida em si. O Brasil venceu por 4-2 virada, né? O Peru de virada, né? Válido aí esse jogo válido pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Teve um pênaltizinho mandrake ali para a seleção, deu uma forcinha, né? Mas o fato é que o Neymar fez um hat-trick no jogo, Paulo Matias, 3 gols e superou o Ronaldo Fenômeno na artilharia da seleção brasileira. O Ronaldo Fenômeno tinha 62 gols com a camisa da seleção e agora o Neymar passa o Ronaldo Fenômeno com 64 gols, está atrás apenas do Pelé, que tem 77. Nós estamos falando aqui de números oficiais, né? Mas o Neymar fez até uma homenagem para o Ronaldo Fenômeno, né? Comemorou ao estilo como o Ronaldo comemorava e depois no Twitter também disse: todo o meu respeito por ti, Fenômeno. Neymar aí superando, portanto, essa marca importante, essa marca histórica. Acredito, Paulo, inclusive até pela idade do Neymar e pela quantidade de jogos que se tem hoje da seleção brasileira, que ele vai superar também o Pelé em números de gols oficiais pela seleção brasileira. Oi? Quantos gols são que o Fenômeno fez? O Fenômeno fez 62, o Neymar foi agora a 64 gols e o Pelé tem 77. Então, muito provavelmente o Neymar supere também aí o Pelé. Então, essa partida, Paulo Matias, foi transmitida pela TV Brasil. Então, nós já tivemos, obviamente, como sempre, né, as piadinhas com Brasil e Peru, né? Sempre que o Peru joga, né? Ah, o Peru entrou mole, o Peru estava encolhido em campo, né? Sempre tem aquelas piadocas, né, na internet. Mas ontem, essas piadinhas, esses memes foram divididos aí com essa surpresa da transmissão pela TV Brasil. O que acontece? Os direitos de transmissão das eliminatórias agora são diferentes. Não é mais a Conmebol que negocia diretamente com as emissoras, são as próprias federações. Então a Globo, por exemplo, adquiriu os direitos de todos os jogos da seleção da CBF, então os jogos que a seleção brasileira jogará aqui no Brasil, e da Federação Argentina também. Então quando tiver Argentina e Brasil, na Argentina a Globo também vai passar. Porém as outras federações, as outras 8 federações venderam esses direitos para uma empresa chamada Mídia Pro. E essa Mídia Pro vai ser a responsável aí por comercializar, por revender esses direitos de transmissão. A Globo não entrou num acordo com a Mídia Pro. A Mídia Pro pediu um valor muito alto. A gente está sabendo aí que a Globo, né, não está aceitando pagar esses valores astronômicos como pagava antes. Então, pela primeira vez, desde que a TV aberta começou a transmitir jogos da seleção brasileira, a gente não ia ter um jogo da seleção transmitida na televisão aberta. Eis que, porque já estava também acertado aí com a Plus, né, que é uma plataforma de streaming. Eis que vem um anúncio, quase um pouquinho mais de 1 hora para o jogo, que a seleção brasileira, o jogo entre Peru e Brasil, seria transmitido, portanto, pela TV Brasil. Esse anúncio foi feito pela CBF e também pelo Fábio Van Garten, secretário de comunicação. Nós temos o tweet aí do Van Garten para exibir na nossa tela, dele falando aí, portanto, deste anúncio. Ele diz o seguinte, ó: o Brasil não deixará de assistir ao jogo do Brasil contra o Peru hoje às 9 horas da noite. A TV Brasil transmitirá a partida graças à colaboração da CBF, que autorizou. É assim, um trabalho conjunto que levaremos alegria e bem-estar aos brasileiros. O que acontece, Paulo? O Van Garten já estava querendo fazer essa negociação, forçar de algum tipo que o jogo do Brasil fosse transmitido pela TV Brasil. A CBF comunicou ao Van Garten: a gente não tem muito o que fazer, porque os direitos são da Federação Peruana. Não sei como esse acordo foi realizado, porque a CBF não entrou em muitos detalhes, só disse que o acordo era para que fosse transmitido numa TV pública e que os direitos de imagem não fossem repassados a nenhuma televisão aberta. Agora, se rolou algum tipo de valor, se o governo de alguma forma pagou a CBF para pagar a Federação Peruana, ou se a CBF também pegou dinheiro do próprio bolso e pagou a Federação Peruana, isso a gente não sabe porque não entraram em nenhum tipo de detalhe. A partida, então, 9 horas da noite, estava lá sendo realizada pela TV Brasil.
E a gente já falou aqui um pouquinho do jogo, mas o que mais chamou a atenção foi que o narrador, né, chamado André Marques, no momento ali do jogo, no finalzinho do primeiro tempo, mandou um abraço, Paulo Matias, sabe para quem? Pro Neymar? Pro Tite, pro Pelé? Não, pro presidente da República, Jair Bolsonaro. Falou assim, um abraço aqui pro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está nos assistindo neste momento. E aí o comentarista também, que é o Márcio Guedes, que inclusive é um comentarista veterano, já muito experiente, trabalhou muitos anos na ESPN, fez um complemento ali, disse, o presidente que em São Paulo torce para o Palmeiras, no Rio torce para o Flamengo, enfim, comentaram um pouquinho aí as torcidas, né, do presidente Jair Bolsonaro, e isso incomodou um pouco, né, porque seria ali o governo, portanto, utilizando uma TV pública para fazer ali um agrado, né, um afago no presidente da República, e aí começaram a repercutir, começaram a falar disso nas redes sociais. A gente vai trazer aqui 2 tweets para ilustrar um pouco disso. O deputado federal, o Kim Kataguiri, foi ao Twitter e disse o seguinte, Paulo, abre aspas, jogo da seleção passando no canal estatal, narrador mandando abraço para o presidente, no intervalo, notícias do governo. Não, você não está na Coreia do Norte, é o Brasil mesmo. E aí muita gente também lembrou, Paulo Matias, que a TV Brasil, na época dos governos petistas, era chamada de TV Lula, porque achavam também que o PT utilizava ali de alguma forma a TV Brasil para divulgar o partido, para divulgar ideias do PT, e era chamada até de TV Lula, então começaram a fazer esse tipo de comparação. O comentarista esportivo também, José Trajano, pegou até um pouquinho mais pesado, viu, Paulo? Olha só o que ele escreveu, abre aspas. O jornalismo esportivo se despediu ontem de André Marques, narrador, e do vetusto comentarista, mais uma palavra para a gente anotar aqui, vetusto, que é antigo, né? O antigo comentarista Márcio Guedes, que conheço desde a infância. Depois de anos trabalhando juntos ou nos cruzando por aí, registro com pesar que Márcio deixa a profissão saindo pela porta dos fundos. Fecha aspas, palavras fortes aí do Trajano, que de fato trabalhou muitos anos com o Márcio Guedes ali na ESPN. Então essas foram algumas das reações desse jogo, que acabou ficando em segundo plano, né, Paulo? A partida em si foi muito menos comentada do que a transmissão. Muito bem. Adriles Jorge. Sim, senhor. O seu espaço para mandar aí o abraço ao presidente da República. Eu mando um abraço ao André Marques, ao Márcio, ao Bolsonaro, a todo mundo. Não vi nada de terrível nisso, nem sequer de constrangedor. Eu já defendi aqui o direito de uma atleta numa competição falar fora Bolsonaro. Fico muito à vontade em dizer para um cara, um narrador, um speaker de futebol, mandar um abraço numa TV que é estatal. Isso é natural. A gente é muito utópico fazer essa dicotomia, essa distinção entre uma TV estatal e os profissionais que lá trabalham, né? Eventualmente, há um grau certo de incerto ou certo de puxa-saquismo, que é natural. A gente vê TVs culturas, TVs estatais alinhadas a um projeto de poder, a um projeto de governo. Até o que é grave é quando esse tipo de puxa-saquismo adentra a linha e a linha jornalística de uma TV. Aí você cria a perda da credibilidade e vira uma televisão militante. Em relação a uma estatal, que é de um governo, uma TV que dá um traço de audiência, esse tipo de celeuma simplesmente afeta a pessoas completamente sectárias em relação a esse tipo de ideologia. Já vi, por exemplo, o Zé Trajano falando de política inúmeras vezes na ESPN, o Juca Kfouri, ou seja, em empresas privadas que tratam de futebol, de esporte, adentrando em assuntos de futebol, um aceno afetivo, isso não causa nenhum tipo de mal. Eu acho que é uma polêmica em cima de um copo d'água. E você falou sobre o traço de audiência e tem razão, Adriles, e ontem com essa partida, a TV Brasil, inclusive, atingiu o seu recorde de audiência, pelo menos aqui em São Paulo, registrou 4 pontos, passou emissoras como Band e Rede TV e se aproximou até mesmo do SBT. E muita gente lembrou também, Adriles, que o Bolsonaro, durante as suas campanhas, falava muito em extinguir a TV Brasil. Sim. E até privatizar a TV Brasil. Parece que mudou de ideia aí no meio do caminho. Joel, e essa questão da privatização da TV Brasil? Era promessa, inclusive, Paulo. Eu lembro do discurso, acabar com a TV do Lula, um cabide de empregos, coisa horrível.
Mas não foi agora que mudou, não, hein? Eu lembro que no início do mandato, já em 2019, o discurso já tinha se transformado que não, peraí, vamos fazer diferente, tudo. Eu não vejo justificativa nenhuma para manter a TV Brasil. Ela não tem prestado serviços importantes à população, a programação dela que visa qualquer conteúdo, na verdade eu nunca assisti, mas o problema é justamente esse, acho que ninguém nunca assistiu. Não, qual é a programação da TV Brasil, Joel? Nem sei se tem coisas boas ou não, nem sei se tem coisas boas ou não, mas esse é o ponto. Não sabe nem qual é o canal, boas, né? Muita gente ela precisa ser vista, né? Não adianta você ter uma programação maravilhosa se nenhuma pessoa assiste, você está gastando dinheiro à toa também. No momento que o Brasil precisa dar uma apertada nos gastos, seria uma das primeiras coisas. Primeiro, pelo gasto anual dela, algumas centenas de milhões de reais. Segundo, a privatização também daria um caixa por um ano, né? Não é um caixa recorrente, mas uma entrada de dinheiro por um ano que poderia ajudar e atingir uma meta, fazer alguma coisa. Enfim, não vejo justificativa nenhuma para manter a TV Brasil. Ridículo essa posição dos locutores aí mandando abraço para o presidente. Uma coisa pequena, uma tentativa de vender a imagem do presidente. Também com Adriles não acho que seja grande crime, que absurdo, agora mudou, agora virou uma ditadura, nem nada disso. Mas é bem ridículo, é uma coisa antiquada de um canal que, na verdade, não deveria existir, estamos investindo, gastando dinheiro à toa. Puxa, Joel, mas você é contra a TV, os profissionais, não sei o quê. Não sou, gente, mas o dinheiro é limitado. Você tem que fazer escolhas. Tá faltando dinheiro para tudo, tá faltando dinheiro para manter pessoas vivas. Então a gente tem que fazer algumas escolhas. Uma delas seria, olha, esse gasto, esse investimento nesse momento não é prioridade do Brasil.